Começar. Tá. Capítulo 20, item 4, missão dos espíritas. É uma mensagem de Erasto. Item 4. Não ouvis já se agitar a tempestade que deve dominar o velho mundo e tragar no nada a soma das iniquidades terrestres? Ah, bendizeis o Senhor, vós que haveis posto vossa fé em sua soberana justiça, e como novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, e de pregar o dogma novo da reencarnação e da elevação dos espíritos, segundo tenham bem ou mal cumprido suas missões e suportado suas provas terrestres. Não vos amedronteis, as línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os eleitos de Deus, ide e pregai a palavra divina. A hora é chegada em que deveis sacrificar sua propagação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Os espíritos do alto estão convosco. Certamente falareis às pessoas que não quererão escutar a voz de Deus, porque a voz as chama sem cessar a abnegação. Pregareis o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansietude aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas, eu o sei, mas que importa? É preciso regar com os vossos suores o terreno que deveis semear, porque ele não frutificará e não produzirá, senão sob os esforços reiterados da enxada e da charrua evangélicas. Ide e pregai. Assim, todos vós, homens de boa fé, que credes na vossa inferioridade e olhais os mundos dispostos do infinito, parti em cruzada contra a injustiça e a iniquidade, ide e destruir esse culto ao bezerro de ouro, cada dia mais e mais invasor. Ide, Deus vos conduz, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum orador fala. Ide e pregai, e as populações atentas acolherão com alegria as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Graças a Deus. Quem vai fazer a prece? Eu posso fazer a prece. Então, graças a Deus, agradecendo a Jesus essa oportunidade de estarmos aqui pregando, falando em seu nome, trazendo a boa nova e convidando a todos os espíritas e os não espíritas a se unirem em paz, em fraternidade, em consolação, esclarecendo a nossa mente, o nosso coração, e através das palavras que a gente possa introduzir dentro do nosso saber e também, acima de tudo, usar em nossas atitudes. Que Jesus, o Mestre, nosso guia, esteja nos conduzindo nesse trabalho em torno do livro Aconteceu na Casa Espírita na manhã de hoje, e sejamos todos abençoados por esse Mestre divino. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos dar início ao nosso estudo. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 3, né, aqui do assunto da semana passada, capítulo 3 do livro, e que nós não conseguimos terminar, e hoje a gente consegue, dando uma revisão rápida. Então, nós tivemos aqui, naquela questão onde o benfeitor fala: confiamos em teu trabalho, administras incalculável tesouro,
que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Então, eu preferia a gente dar um retorno rapidinho a essa questão que é muito importante, ele colocando a necessidade do despertamento para o tesouro que nós temos nas mãos. E a leitura do Evangelho de hoje, ela é bem esclarecedora quando vem trazendo para todos nós a missão dos espíritas, né? Então, nós temos a mensagem de Erasto, que vem nos alertando para essa missão, esse cuidado que a gente tem que ter, e ele abrange, quando ele vem falando, homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão. Então, a gente tem muita preocupação, muitas das vezes, né, na falta de competência, na falta de habilidade, ou seja, aqui especificamente para a questão administrativa, ou seja, para administrar, ou seja, para quando somos convidados para fazer comentários da doutrina espírita, porque é através de comentários que a gente divulga a doutrina espírita, a gente tem aprendido isso lá no livro dos Médiuns, naquele capítulo 3, o método, onde Kardec vem colocando para todos nós que não existe professor de doutrina espírita, mas ele valoriza a palavra ensino, ele diz, a gente fala ensino, a doutrina espírita se ensina, a doutrina espírita se aprende. Então, quem é que pode ensinar a doutrina espírita? É um professor? Não, não é um professor, porque ninguém pode se considerar professor de doutrina espírita, porque é uma filosofia progressista, cada vez que você profunda, cada vez que você lê um texto, você tem mais vontade de ler, porque você vai descobrindo que faltou algo naquele texto que você deixou passar. Ainda não tinha maturidade para perceber. Tanto que lá naquele capítulo 17, o item 4, Kardec coloca para a gente que o Espiritismo, bem compreendido, aí entra a questão do estudo, entra a questão das pesquisas, mas ele diz, mas acima de tudo, bem sentido. Então, o bem sentido já dá para a gente uma outra visão. Então, não é só questão de saber, de interpretar o texto na íntegra, é questão de estar amadurecendo, estar evoluindo e cada vez mais ir sentindo o que o texto quer dizer, o que a mensagem está querendo passar para todos nós. Então, hoje a gente está vendo, e vamos ver, essa advertência que os benfeitores estão dando a Castro, quando falando, confiamos em teu trabalho. Então, ele está dando confiança, está dando assim, autoestima para ele, mostrando para ele que capaz ele é. Basta ele fazer esforços para domar as más tendências. Então, as más tendências vai estar sempre tudo com a espírita. Na hora que estiver lidando com a filosofia espírita, ele vai aparecer vícios que muitas das vezes a gente nem conhecia, porque estava ali estava aquela coisa escondida, e conforme a gente vai vendo o texto, todo que a pessoa lê, pensa aquilo, a gente, isso aí foi para mim. Ou se uma pessoa vai fazer um comentário de um texto espírita, se a gente não tiver cuidado, pensa até que a pessoa está jogando uma piada. Se a gente não conhecer o texto, a gente pensa que aquilo ali é fala da pessoa e que ela está jogando uma piada para a gente. Então, aqui nesse caso, é um texto de levante de autoconfiança para o Castro. Aí ele diz assim, administras incalculável tesouro que precisa ser multiplicado em benefício do bem comum. Quer dizer, nada em doutrina espírita pode ser secreto, porque é um conceito muito claro, e quanto claro, não existe nada simbólico, não existe nenhum conceito sincrético, não existe sincretismo no conceito doutrinário, e para ele mostrando que ele poderia verdadeiramente conseguir, se ele quisesse, que se ele conseguisse entender
as diretrizes que iriam ser passadas, e as diretrizes que já estavam começando a passar para o administrador e para toda a equipe, toda a direção da casa, não era da forma que eles estavam querendo. Aqueles invasores não seriam expulsos, pelo contrário, aqueles invasores iriam ser agregados à casa. A gente sempre acha que chega uma pessoa, um ocasionador de perturbação, como Kardec coloca na questão 340, que ele tem que ser expulso. Não, ele tem que ser educado, ele tem que ser incluído. Agora, dado o limite, né? A questão é não confundir isso com deixar as pessoas se expandirem quanto elas quiserem. Aí ele continua aqui e diz assim: sabemos que os teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito, calma, o teu trabalho, mesmo que carregue muitas imperfeições, te garantirá um reencontro tranquilo na vida espiritual. Com tua dedicação de todos esses anos, granjeastes a simpatia, a amizade de muitos cooperadores espirituais. Segue alerta e confiante. Existe um texto da Hermance Dufour que ela fala da síndrome de além-túmulo, que é a síndrome de além-túmulo. Esse texto, naquele livro de Hermance Dufour, Mereça Ser Feliz, Mereça, acho que é isso mesmo. Ela do processo que a gente fica, em vez de nós nos ligarmos nas atividades do presente e produzir, valorizar e potencializar, a gente fica como ele passou aqui, ó. Sabemos dos teus sofrimentos, das tuas dúvidas, renúncias e das tuas expectativas quanto ao retorno à vida do infinito. Calma, calma. A gente não precisa ter pressa, a gente precisa trabalhar o presente, trabalhar as potencialidades, as possibilidades que vão nos apresentando, e isso aqui é um grande alerta, hein? Isso aqui é uma grande janela para a gente estar entendendo o que ele está querendo falar para o Castro. Será? Isso aí a gente está especulando. Será que o Castro não era alguém que, de repente, tivesse depressão, que, de repente, ficasse colocando a expectativa dele? Quando eu vou retornar para o mundo espiritual, porque ele conhecia a vida do infinito, quando ele fala aqui, eu retorno à tua expectativa quanto ao retorno à vida do infinito. Olha esse calma, está bem ressaltado. Calma. O teu trabalho, mesmo com que carregues muitas imperfeições, aquela coisa da gente querer o perfeccionismo, né, de querer estar tendo resultado imediato. Nosso trabalho, a gente não coloca possibilidade de realizar um trabalho de experiência, de ir aprendendo a fazer, porque quando a gente começa, a gente já acha que a gente já precisa fazer com perfeição, e isso não é assim, é aos poucos que a gente vai acostumando. Nós temos pouquíssimos séculos, talvez essa encarnação seja a primeira reencarnação de muita gente na doutrina espírita, e outros já possam ter tido, mas não com atividade numa sociedade espírita. Essa que é a grande questão. Nós estamos começando a nos acostumarmos com casa espírita, a exemplo da Casa do Caminho, não tem nenhum século, diferentemente de templos que nós frequentávamos no passado, com ornamentações, com sacerdotes, com regrinhas, muito diferente. Agora não, a casa espírita é o exemplo do que nós vimos no início, na nossa primeira aula. Pedro mostrando que depois que nós conhecemos o Cristo, muitas das coisas não nos cabem mais.
quando ele coloca a imagem do pescar. Se estivéssemos pescando, caberíamos nos eximirmos das atividades que exorbitasse a nossa vida do dia a dia. Então, na casa espírita, muitas situações fogem do costumeiro, por exemplo, da frequência a templo. Isso a gente tem como experiência, como diz Sócrates, veja a multidão procurando templos para consultar com as pitonisas. Em relação, vou casar, vou ganhar as guerras. Então, consulta a médio já se faz há muitos milênios. Agora, o como e o porquê, que objetivos, o que eu procuro na casa espírita? Está me gerando aprendizado? Eu estou evoluindo? Eu continuo, como diz Sócrates, vendo a multidão procurar os templos para consulta apenas para interesse pessoal, apenas para satisfação dos nossos instintos, para satisfação dos nossos bens de consumo e por aí afora. Aí eu vou pedir a Sueli para a Sueli estar aqui no próximo raciocínio, Sueli, quando ele diz assim, ó, não desanimes, é o mesmo raciocínio que eu estava desenvolvendo aqui, que a gente estava refletindo, quando ele vem colocando essa questão assim, não desanimes, continua, o teu trabalho mesmo com imperfeições, mas a gente confia no teu trabalho. Como ele fala a palavra imperfeição, imperfeições mesmo. E esse trabalho, esse esforço, te garantirá um reencontro, uma reentrada tranquila na vida espiritual. Aí ele continua, quando ele vem falando, não desanimes. Desenvolve para a gente aí, o Sueli, até esse não desanimes, até que a gente numerou isso aí, para ficar mais didático, né? Antes de começar o 7, antes de começar, quando achares que irás explodir, antes disso, faz esse favor para a gente está acompanhando o teu raciocínio aí. Sueli? Desculpa, estava sem... Oi, gente, estava sem o microfone. Sem áudio, não. A gente esquece. Isso, né? Você estava falando bem sobre essa perfeição de acordo com o estágio evolutivo, né? E a gente exige da gente, nós espíritas, né? Depois que temos o conhecimento da doutrina, a gente exige da gente, pelo menos é a proposta, né, do espiritismo, que você se pense, se avalie, cada vez que você tem uma atitude negativa ou positiva, você se reavaliar. Essa é uma máxima que a gente tem que tomar para a gente mesmo. E, de acordo com esse pensamento, a gente pensa muito de quanto a gente, às vezes, ainda é imperfeito. Mas se a gente perceber também a escala espírita, se a gente se retomar a escala espírita, a gente vai entender que a gente está no nosso momento mesmo e que aí tem que aprofundar o seu pensamento para que a gente, estudando toda a escala espírita da perfeição, da imperfeição até a perfeição, a gente perceber que a gente ainda tem um longo caminho para a gente e a gente pode praticar a partir daí o auto-perdão, perdão para os outros e aí ainda ficar cada vez mais confiante de que a espiritualidade está ao nosso lado para que a gente possa progredir. E, para isso, a gente precisa sempre estudar bastante, né? Estudar bastante. Mas no pedaço que ele fala assim, mesmo que não entres na faixa vibratória dos inimigos do bem, eles desejarão te atingir através de cooperadores, frequentadores e vigilantes. Nesse pedaço aí, a gente pode analisar que, se você
está num centro espírita, onde a gente sabe que tem a penetração de espíritos benfeitores, mas há também a penetração desses espíritos invigilantes, a gente tem que perceber a urgência da gente sempre estar muito vigilante, porque a gente entra nessa faixa vibratória se você não estiver atento. E o pensamento, ele pode fazer uma turvação do seu pensamento, né? como diz André Luiz, e a partir daí você entrar nessa faixa vibratória. É aí que a gente tem que vigiar. Eu acho que é o ponto aí que ele está alertando de positivo, você não se desanime, porque você ainda está numa faixa de evolução espiritual ainda de imperfeito, em processo de evolução, porém, você, dentro do centro espírita, ou em qualquer lugar, mas particularmente aqui no nosso caso, dentro do espiritismo, a gente prestar atenção para que faixa vibratória você está se migrando. E aí, retornar sempre. Com como? Com oração, com a análise interior, com auto-perdão. E todo esse processo a gente tem que estar alerta dentro do centro espírita também, né? Dentro do centro espírita, a gente analisa aí, agora, a partir desse estudo, que há possibilidade de penetração dessas faixas vibratórias que não vão fazer dos inimigos que querem atrapalhar o centro e a própria pessoa, né? Então, a vigilância, como ele está nos alertando, é um chamamento, é importante. A gente tem que ter o consolo, tem que ter o cuidado, mas estar vigilante nesse processo aí, né? É isso mesmo. Então, a gente está vendo, a Sueli está trazendo esse lado, né, também ainda continua da escala espírita, a gente tem que ter esse cuidado mesmo. E o Baltazar, o espírito Baltazar, o benfeitor, um dos benfeitores aqui da nossa casa e de todos nós, porque o Baltazar, ele dá muita orientação a casas espíritas, através do receituário, nós temos no Leon Denis o trabalho de receituários. Então, muitas casas espíritas do Brasil e fora do Brasil mesmo pedem orientação, e orientações muito voltada para essas questões de diretrizes, né? Então, a gente vem aprendendo que, na verdade, se o nome é Casa Espírita, é porque quem traz as diretrizes para a casa são os benfeitores. Não existe casa espírita que não tenha benfeitor. Qual é o grande problema? É a gente nos acostumarmos com isso, nos acostumarmos a pedir, a requisitar desses benfeitores esses auxílios, essas orientações. Aí você fala assim, mas a gente não tem o médium que tem a possibilidade de trazer para todos nós essas comunicações. Bom, a casa, de qualquer jeito, ela trazia todos seus objetivos nas obras básicas, né, da doutrina espírita, da filosofia espírita. Então, essas obras básicas é justamente o que vai fazer a unidade da casa, a unidade do trabalho da casa espírita. Tanto que Kardec, ele diz assim, lá no Livro dos Médiuns, depois, se vocês ou estiverem agora ou depois, que toda vez que a gente vai estudar a doutrina espírita, né, é um estudo, por já estar falando, a gente tem que estar o melhor para a gente absorver o conteúdo, para a gente refletir no nosso dia a dia, a gente está com as questões ao nosso lado. Então, lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 7, na questão 211, Kardec vem trazendo para a gente, em todos os trabalhos da Casa Espírita, é necessário um estudo prévio da teoria, antes de partirmos para qualquer prática, e essa prática é qualquer prática, independente de ser administrativo financeiro, o doutrinário, o mediúnico, todas as atividades, ela tem que começar com o estudo da teoria
E ali vem dizendo que é indispensável o estudo dessa teoria, é indispensável se quiser evitar os inconvenientes inseparáveis da inexperiência. Então, o estudo prévio ele é necessário para formar, para dar a base do trabalho de uma casa espírita. Essa questão desse estudo, ele tem que ser em qualquer área de atividade da casa espírita. Aí, com esses estudos, as diretrizes vêm dos espíritos. As diretrizes, elas já existem, o Livro dos Médiuns, a partir do capítulo 29, ali já tem as diretrizes para as atividades da casa espírita. Então, nas obras que você tem. As comunicações, elas são extremamente importantes, porém, não precisa de mediunidade ostensiva para que os benfeitores consigam passar as mensagens. A gente vai ter, aqui daqui a pouco mais à frente, a gente vai ter o exemplo disso, como é que esses benfeitores passaram a mensagem para a direção. Você vê que primeiro ele aciona os diretores, muitas das vezes, se os diretores estiverem desatentos, não estiverem se preparando para vivenciar a convivência na casa espírita com outro parâmetro, com uma outra ciência, né? Não com a ciência do mundo, não apenas com como é que eu vou dizer, os sentidos físico do corpo, ver, não estou vendo, não estou percebendo, não estou sentindo, mas sim com os sentidos psíquicos. Para isso se desenvolve, se aprende, é preciso aprender, é preciso desenvolver esses sentidos, e isso a gente aprende, até porque a doutrina espírita, como ciência de observação, né? E o espiritismo, na verdade, ele é fruto de quê? De pensar com apoio da experiência. Então, você precisa fazer experiências, experimentar. Como que eu vou experimentar ter contato com os benfeitores? Esse ano, o que eles fizeram? Eles aproveitaram o desligamento do corpo físico através do sono para passar a mensagem. Então, essa comunicação ela veio dessa forma. E a gente sabe que a intuição que é utilizada quando fala o sexto sentido, a gente tem a intuição, tem a inspiração, que é a mediunidade do futuro, onde todos vão estar de uma forma mais ostensiva utilizando, foi o que eles utilizaram para esse caso, para passar essa mensagem, para dar esse alerta para os dirigentes. O Baltazar, quando a gente estava falando do Baltazar, ele fala sobre os diretores, ele diz assim, os diretores é alguém que atrai e capitaliza as energias à sua volta. Então, olha o alerta que Baltazar vem trazendo para a gente. Assumir os cargos, coordenador, diretor, então você vai ser alguém que vai atrair as energias ao seu redor, energia dos seres humanos e as que se existem no ambiente. Então, quer dizer, você vai atrair essas energias dos encarnados e as energias dos desencarnados, mas o que vai dar, o que vai qualificar essas energias é o quê? É a qualidade, é o teor do seu pensamento. Aonde você vai qualificar o modo que você pensa? Você pensa ainda muito como encarnado? Também. Mas para trazer recursos para a casa espírita, para trazer energias superiores, você precisa o quê? Estar transcendendo os seus pensamentos. E aí entra o estudo da teoria da doutrina espírita. Então não fica mais o que você acha, como você acha, de que forma que você vê isso ou aquela outra coisa. Aí a gente vai avançando e ele vai dizendo assim, quando achares que irás explodir,
Lembra-te de que é preciso pensar na obra. Na continuidade do nosso material didático, quando achares que irás explodir, lembra-te de que é preciso pensar na obra e, por ela, manter o equilíbrio. Todas essas orientações, que são simplesmente a vivência do cristianismo, são necessárias porque este não é um ataque comum. Júlio César está apostando todas as suas cartas, empenhando todos os seus esforços, e nós damos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzindo-o ao progresso. Mas, para isso, será necessário um trabalho em conjunto. Desta maneira, precisaremos contar com teu comando, exaltando a paciência. Ruth, fala para a gente, ilustra para a gente, enriquece para a gente esse texto aqui tão importante do Espírito Nora na advertência para Castro, e Castro, vamos nos colocar todos nós na posição de colaborador da casa que nós frequentamos. Sim, esse trecho realmente é uma Ruth. parte... Oi, não está me ouvindo? Ouvindo? Estamos sim, Ruth. Ah, tá. Estamos Você ia falar alguma coisa para mim, mas... Tá. Uhum. Então, nesse trecho, eu acho só que... para você analisar para a gente. Só para analisar? Fala qual o teu olhar sobre Então, eu estou tentando. conteúdo. Eu vou falar. Bom, o meu olhar sobre isso é bem interessante, porque quando eu olho o dirigente da casa espírita, eu olho a criatura que, na minha opinião, é a mais sacrificada mesmo dentro da casa espírita, porque tudo recai sobre ela, né? E, para isso, como o Baltazar mesmo pediu, ele tem que captar as pessoas com um fluido que possa ajudá-lo, né? Desenvolver essa tarefa tão difícil. Mas aqui, o que mais me chamou a atenção é esse carinho que a espiritualidade tem, mesmo com o espírito que está equivocado. Né? Júlio César é um tremendo equivocado. Então, e ele está assim, ele ainda não descobriu muito bem o caminho dele, mas também na hora que ele descobrir, querido, ele vai ascender, porque ele já conhece toda essa base que é o ataque, que é o não gostar da luz, entende? Porque aqui a gente coloca a doutrina espírita como a luz, né? E ele está querendo atacar essa luz. Então, resultado, eu acredito que com esse envolvimento, a Júlio César abraçando e tentando evoluir com ele, vai demorar? Vai requerer muito esforço de todos nós. E a gente tem muito essa mania de só falar assim, a gente tem que vigiar, tem que orar. Na realidade, o vigiar e orar quer dizer viver, tá entendendo? Em atitude de prece, em atitude de oração. Porque muitas das vezes a gente parar para orar por aqueles e tal, ajuda, já entra numa outra faixa, mas o que mais ajuda, principalmente ao dirigente de uma casa espírita, na minha concepção, é essa atitude de oração. Ele está sempre atento aos movimentos que ele faz. Para isso existe a necessidade do conhecimento, do estudo, para que, quando ele for acionado, ele já está em estado de oração. Ele não precisa orar, ele já está no estado de oração, ele já está se doando, já está se dando, já está na intenção. Você vê aqui que a intenção da espiritualidade não é afastar o Júlio César, é simplesmente acolhê-lo de uma forma que ele também vai chegar ao Pai, né? Ele também vai ser auxiliado a chegar ao Pai, assim como nós, quando chegamos na casa espírita, totalmente destrambelhados. Então, nós temos que estar o quê? Se não tiver esse estado de prece de um dirigente, de um diretor, de te acolher com carinho e tentar ir te mostrando que você está errado. Uma certa vez, uma pessoa falou para mim assim, você é orgulhosa, Ruth.
E eu briguei com ela. Eu não sou orgulhosa. Só de eu dizer eu não sou orgulhosa, eu estou vendo que eu sou orgulhosa. Entendeu? Então, quer dizer, mas aí eu depois refleti o que tinha falado e eu pensei, realmente, o orgulho está me atrapalhando. E depois, mais tarde, eu vim ver que o orgulho atrapalha todo mundo, né? Não é só a mim. Bom, espero ter contribuído aí por alguma coisa. Continua, Fátima. Não, com certeza. E dentro desse teu raciocínio, a gente vai... Eu posso complementar aí, Lógico, lógico. para discutir mais esse parágrafo que eu achei tão importante, que ele fala assim também, né, Ruth? Você tocou bem nesse assunto, mas ele fala sobre tudo isso que você falou é a vivência do cristianismo. E ele coloca isso daí pontuado. Isso é a vivência do cristianismo. E aí a responsabilidade do dirigente é super importante de implementar esse pensamento cristão dentro da casa aí. E aí uma outra coisa que nesse parágrafo me chamou a atenção também é do trabalho conjunto. Quando a gente começa lá no início do estudo do livro, onde a gente começou lá na Casa do Caminho, não é isso? Que a gente começou na Casa do Caminho, e o trabalho era conjunto, não dá para ter aquele personalismo, só eu que mando, só eu que sei, não pode mais, não é cristão, não tem como ter mais isso. E uma coisa que também me chamou bastante atenção nesse parágrafo, que ele fala da exaltação da paciência. Aí eu falei, aí cristão. Isso daí é muito cristão, é para chamar atenção mesmo, porque para ser cristão e ser dirigente e convidar os seus participantes do grupo para ser cristão, o sujeito tem que ter muita paciência. E para aderir, né, com carinho esse castro, ele tem que ter paciência. E aquela paciência que no Evangelho está nos falando ali no capítulo 9, que é aquela paciência ativa. É a paciência que não é esperar pacientemente, é esperar trabalhando. Esse daí é que é o pensamento cristão. Então, aí eu acho que ele chamou o dirigente para convidar os seus trabalhadores para a cristandade. Aí sim, tendo paciência, trabalhando em conjunto, acabando com o personalismo. Então, aí eu acho que esse capítulo resume o papel do dirigente dentro da casa espírita, né? Eu gostaria de fazer um adendo aqui, realmente, nas vivências, né, máximas. A gente partiu realmente bem falando, né, que desde o dirigente, todos os trabalhadores não são espíritas, né, de um certo grau de evolução. Estamos todos aprendendo e trabalhando para, né? Então, eu colocaria, na verdade, sim, é verdade, esse trabalho, esse desenvolvimento, realmente esse fator, né, de estarmos sempre atentos, vigiando, orando. E o fator indiscutível que foi realmente colocado aqui, o estudo da doutrina e dos princípios. E eu voltaria também ali naquele parágrafo onde a Sueli bem colocou, né, onde está escrito sobre a faixa vibratória, não só do dirigente, mas dos trabalhadores que se adentram dentro da casa espírita e que muitas vezes cedem às forças opostas do bem, né? Através de comportamento, justamente para até testar a paciência, colocar na prática a paciência do coordenador, do dirigente e assim por diante, né? Que muitas vezes eles realmente, através desses colaboradores, que também não estão muito despertos, às vezes não muitos compromissados com a causa, né? Porque isso também é importante a gente ressaltar, porque para ser um trabalhador dentro da casa espírita, é necessário nós também trabalharmos com dedicação, com afinco, né? Isso vai fortalecendo o grupo de trabalho sempre, né? Vai auxiliando aquele trabalho em conjunto
que foi dito, não é verdade? Porque senão o que acontece? Se cada um vai cedendo ou vai se disponibilizando só quando pode ou quando quer, esse próprio vínculo de sintonia não cria. E aí, então, é muito fácil, né? O exercício das forças opostas, né? De, através realmente, os cooperadores e os frequentadores envigiantes atingirem a casa espírita, né? Porque não estão todos comungando do mesmo pensamento, da mesma dedicação, do mesmo interesse dentro da casa espírita. Então, é bem importante também nós vigiarmos, né? E nos questionarmos quando, de repente, vemos até o próprio dirigente com uma falta de paciência, de qual lado eu, como trabalhador, estou, né? Será que eu também estou praticando, ou atuando, ou colocando em ato esse cristianismo? Ou será que eu só estou exigindo do dirigente porque ele está naquela posição, né? Então, é necessário nós estarmos sempre questionando com qual condição eu estou chegando à casa espírita, com qual exigências eu estou me colocando à disposição da casa como colaborador espírita, não é verdade? E refletir nesse quesito aí realmente do trabalhar a paciência e o trabalhar na totalidade, no conjunto, para o crescimento e a edificação da casa, do templo, né? É isso mesmo. Por isso que a 340, quando o Kardec fala assim, os criadores de desordem não se encontram apenas no meio delas. Exatamente. Eles também se encontram nos espíritos malévolos. Ligam-se aos grupos da mesma maneira que os indivíduos. Quer dizer, nós, quando chegamos à casa espírita, nós nunca viemos sozinhos. Nós, na verdade, somos criadores de desordens, que não sejamos criadores de desordem, daquela desordem exterior, porque por isso que Kardec lembra muito bem a necessidade do verdadeiro recolhimento na casa espírita. Às vezes a pessoa é muito educada, é muito silenciosa, é muito atenta a tudo que está se falando, porém, quando se quer dizer no sentido de estar entendendo o objetivo da casa, aí ela já começa a ser aquela criadora de casa. De que forma? Se não for do jeito que eu tenho experiência lá fora, da onde eu frequentei, de como eu aprendi o que era a casa espírita, muitas vezes eu aprendi a doutrina espírita de forma altamente sincrética, eu venho trazendo nas minhas ideias sobre o espiritismo, eu venho trazendo o espiritualismo, porque a gente sabe que genericamente nós somos espiritualista, mas especificamente nós somos espírita. E esse tom quem tem que dar são os diretores, essas diretrizes para ser ativas é o diretor que imprime isso aí. Tanto é que Baltazar ele vem dizer assim, um diretor introspectivo não dilata as energias, portanto, não é capaz de produzir recursos de importância. Sabe, na verdade, no meu modo de entender essa mensagem, essa instrução dos espíritos, você não pode ser tímido na hora de se colocar com o outro, não, principalmente com os criadores de desordem. Por quê? Não é porque aquela pessoa tem aquela educação que ela não está expandindo energias contrárias ao objetivo da casa espírita. Então, justamente... Está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se eu tiver assim... Está entendendo? Porque a gente está analisando as orientações dos espíritos, né? Porque aconteceu na casa espírita. Quem está trazendo para a gente é o espírito Nora, e nós estamos utilizando o conteúdo doutrinário da doutrina, principalmente quando nós começamos hoje com aquela questão do capítulo 7, 8 e 211, que ali Kardec deixa bem claro, não tem como administrar uma casa espírita se você não trouxer conteúdo. E que conteúdo? O conteúdo da filosofia do mundo, o conteúdo
Da filosofia de quem? Porque nós somos uma filosofia e nós devemos nos orgulharmos de sermos uma doutrina filosófica. Como tal, vamos utilizar os nossos filósofos, que eles trazem as diretrizes. As diretrizes para a direção de uma casa espírita já existem na filosofia espírita. A questão é isso aqui, ó, é o diretor. Diretor, quando eu falo, é a direção, né? Porque primeiro nós estamos na figura do Castro, mas olha só, o que Baltazar fala, ó, um diretor introspectivo que acha que tem vergonha de botar as regras da casa. Olha, meu filho, aqui nós temos um estatuto, inclusive nós temos um regimento interno, porque é o estatuto que toda casa precisa ter, né, que a própria legislação do país exige, mas tem um outro documento que é muito importante, que é o regimento interno. Porque quando você tem o regimento interno, a quem está nos ouvindo pode dizer assim, nossa, mas esse discurso, esse estudo, ele é um pouco chato. Não sei se é. Ou a gente ainda nem despertou para a necessidade da gente amar nossa casa. E todas as vezes que a gente começa a amar a nossa família, os nossos filhos, a nossa casa espírita, que é a nossa casa espírita, como diz Hermínio de Miranda, é como um fio, como um neném que vai nascer. Lá na introdução do Diálogos com a Sombra, Hermínio Miranda traz isso para a gente. A casa, as tarefas na casa espírita, é um neném. Então, eu tenho que me questionar, eu tenho que me perguntar, por que eu quero esse filho? Para ele ser melhor do que as outras crianças? Ele traz assim, ele traz mesmo essa figura mesmo do casal, ou da pessoa, independente de se casar ou não, quando quer ter um filho. Eu sei quais são as regras educacionais para uma criança. Eu sei que aquela criança é um espírito, que antes de ser meu filho, ele é filho de Deus. Eu sei que a casa espírita, toda casa espírita está ligada a uma colônia espiritual. Toda casa espírita tem a equipe de benfeitores espirituais. Tem o patrono, que a gente elege, mas conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, o conteúdo, a gente vai atraindo, porque a gente atrai os benfeitores, não só por falácia, eu desejo isso, eu vou fazer, mas quando a gente começa a colocar em ação. Nessa questão 240, quando começa a aparecer na casa espírita os criadores de desordem, Kardec vem dizendo o seguinte, eles têm que envolver a massa, porque a primeira coisa que eles fazem é quererem ter pessoas do lado para poder ajudá-lo, apoiá-lo na opinião. Então, Kardec traz um alerta, não é isso? Ele traz um alerta. O mais poderoso antídoto deste veneno, o veneno da discórdia, o veneno eu quero a casa do jeito que eu quero chegar na tua casa e transformar ela, aí onde entra a necessidade que eu estava falando de ter o regulamento interno, onde no regulamento interno, ele é um documento ligado ao estatuto, você vai colocando o passo a passo das atividades, no administrativo, no financeiro. Você pega o estatuto, vai seguindo e vai colocando mais detalhadamente como seria. Aí a pessoa vai dizer, mas isso vai engessar. Bom, mas vai trazer, vai fortalecer as diretrizes da casa, vai dizer para quem for chegando, querendo causar perturbação, que ali tem regras, e que aquelas regras estão sendo muito bem alertadas o tempo que necessitar. Então, esses perturbadores que vem trazendo, ele precisa de um diretor não introspectivo, um diretor que sabe que tem um regimento interno. Quando o Baltazar fala, um diretor introspectivo não dilata as energias.
energias aqui, quais são as possibilidades que existem na casa? Se você não tem um documento, você não tem uma regra escrito. Ah, não, aqui é todo mundo livre. A liberdade é justamente essa, a liberdade de você poder colocar por escrito as ideias de todas as pessoas que ali estão, para poder dilatar essas energias. Quando diz, portanto, não é capaz de produzir recursos de importância. Quando você tem tudo isso amarrado num documento, por isso que Kardec, tudo ele escrevia, tudo foi anotado. A nossa doutrina ela é eminentemente educativa. A casa espírita tem que ser eminentemente educativa. Se você for introspectivo, se você tiver vergonha, se você tiver, às vezes, até medo de se colocar para as pessoas, porque a pessoa não vai gostar de você, a pessoa vai sair falando mal de você, aí é com ela. O benfeitor não teve a mínima timidez na mensagem, através do sono, através do processo do sono, chegou o sono, para ele, mesmo você administrando imperfeitamente, né, quando ele coloca aqui para cá, mesmo na sua administração imperfeita, né, muitas imperfeições, os benfeitores estão assim, aproveitando o máximo que você está podendo dar. Nada vai ficar perdido. Com então, certeza. com isso, você vai essa vigiar. mensagem... Posso falar? Fala. Com certeza, essa Lógico, mensagem aqui ela é bem confortante e bem consoladora, né? É por isso que, às vezes, a gente sempre toca ali na parte, né, que toca a cada um de nós, né, que compete a cada um de nós. Porque, às vezes, a casa ela possui um regulamento interno, ela possui um estatuto, logicamente, né? Mas as pessoas que se adentram não tomam o cuidado, não desejam ter esse conhecimento, tanto é que nós, depois de um caso acontecido, né, estamos refazendo inteiro, né, Marilza? Todo o nosso regulamento interno de todas as nossas atividades, eles estão sendo refeitos. Sim, com reuniões participativas, isso é muito importante. Todas, porque a gente dá, né, não é deixar livre, mas quando a gente analisa, às vezes, eu acredito que se nós realmente tivéssemos o conhecimento da doutrina espírita, se nós tivéssemos somente conhecimento do ponto 340 do Livro dos Espíritos, não servia nem o regulamento interno, se cada um praticasse o que estava ali dentro, não é verdade? Ali está escrito a conduta de cada pessoa que deveria ter, que se adentra na casa espírita, né? Então, acaba assim ficando chato ter que ir ali, né, refazer regulamento interno, cobrar posturas de regulamento interno, mas realmente a vida é feita de regras, não é verdade? E a casa espírita não pode ser diferente, né? É isso que Baltazar está falando, não pode ser, os diretores não podem ser introspectivos, eles têm que expandir energia, e você precisa mostrar, isso Kardec fez, Livro dos Médiuns 324, quando ele diz assim, as reuniões espíritas podem oferecer grandíssimas vantagens ao permitirem o esclarecimento pela troca recíproca das ideias, pelas questões, observações que cada qual possa fazer e das quais todos podem tirar proveito. Mas, para delas tirar os frutos desejáveis, são necessárias condições especiais, senão não vai tirar frutos das reuniões. Condições especiais que vamos examinar, pois erraria quem as comparasse às sociedades comuns. Sabe o que significa isso? A casa espírita não é um clubinho. A reunião pública, quando você convida o orador, ele não é um artista, ele não vai ali para ditar regras na casa de ninguém, ele não vai ali para contar piadas, para fazer o público rir,
Ele não vai ali para distrair, e sim para trazer o conceito doutrinário. Muitas vezes nós temos experiência nisso, muitas das vezes nós tivemos na nossa casa que colocar para vários grupos de oradores que aquele tema, tanto que existe uma programação, não existe temas livres, já não ser um caso muito, né, um seminário, mesmo assim tem as regras. Então, as reuniões, elas precisam estar sendo baseadas ou no livro dos Espíritos, ou no Evangelho, e a programação. O orador tem que seguir aquela programação, porque se ele aceitou aquela casa, levar para casa aquele programa que a casa, a não ser que eu fale, olha, hoje você pode fazer um tema livre, mas na regularidade, ele faz uma programação para que todos aqueles que ali vão possam seguir aquela programação. E isso, na verdade, essa programação, entender que a casa espírita, essas reuniões espíritas não são reuniões de clubinho, não é como se você estivesse na sua casa, onde cada família tem as suas regras. Não, ali é uma família sim, mas é uma família universal, onde as regras ela tem que ser para o todo coletivo. Então, se o diretor, os diretores, os responsáveis... Por que a gente está focando muito isso? Para a gente não seguir, não fugir, na verdade, não fugir ao tema que Nora está trazendo. Porque, Nora, por enquanto, nesse capítulo, né, nós estamos entendendo que é ainda uma advertência para Castro. E outra coisa, e dizendo para o Castro que ele está sendo apoiado. E mostrando para Castro que ele vai precisar, ele e todos os que estiverem, porque muitas vezes a direção acolhe um grupo necessitado, e se aquele grupo, aquela pessoa que o diretor acolheu, que está tendo toda a paciência do mundo, está tendo toda aquela programação com aquela pessoa, aí vem o outro e acha que você não pode. Com aquele ali, você não pode agir assim ou assado. Por isso que quando a gente Kardec vem trazendo a questão 340, ele vem trazendo que quando esses invasores, seja encarnado ou desencarnado, quando eles começam a atacar, a coisa que eles mais vão querer atacar na direção é a caridade, né? Aí Kardec fala, então, é com a caridade que tem que ser combatido, e tem que ser combatido de imediato. Quando a gente vem entendendo que caridade é essa, é aquela caridade do Livro dos Espíritos, 886, Caridade e Amor ao Próximo, 886, que diz assim, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Assim como entendia Jesus. É uma questão muito conhecida, mas muito necessária para a gente estar colocando ela na nossa vida e na administração da casa espírita. Aí os espíritos falam assim, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tá bom. Então, se a caridade é o que eles querem abafar para poder atacar, então Kardec fala que é a caridade que a gente tem que utilizar. Por isso que, nesse mesmo texto, ele diz assim, todas essas orientações que são simplesmente a vivência do cristianismo são necessárias porque este não é um ataque comum. Júlio César está postando todas as cartas, empenhando todos os seus esforços e nós guardamos grande desejo de envolvê-lo em nossos braços, conduzi-lo ao progresso. Mas para isso será necessário um trabalho em conjunto. Olha só, todos precisam participar. Aí... Desculpa atrapalhar de novo. Não. Infelizmente, estamos chegando nos últimos minutinhos. Meu Deus! A gente, o tempo realmente...
Ele voa, ele voa. É porque a gente vai se envolvendo, né, e acaba. Então eu vou pedir a Milena. Milena, dá para gente, nesse item 8 aí, quando ele diz assim: terminadas as colocações do dirigente espiritual, Castro solicitou emocionado. Lê para a gente, faz um comentário para a gente encerrar com isso aí. Sim, ele gostaria de lembrar, né, da conversa que ele teve com os benfeitores, né, que o acolheram, que estavam advertindo sobre a possível invasão, sobre a possível influência que eles estavam sendo submetidos, mas os benfeitores lembraram ele, como nós já estudamos na aula passada, que não haveriam privilégios, né? Então, eles estavam confiantes, na verdade, no trabalho que ele deveria desenvolver a fim de aprendizado, sem deixar a ele nenhum privilégio de relembrar a conversa que eles tinham tido. Obviamente que ele sentiria aquelas sensações diferentes, né? Aquelas sensação de desagradável, que algo estava para acontecer, como às vezes acontece com a gente, né? Que mantém aquela sensação. Eles deixaram impresso isso, mas disseram também como uma casa simbólica, como uma imagem simbólicas, eles iriam projetar e deixar na mente deles uma casa em ruína, né? Uma casa que está caindo, justamente para que ele pudesse, através das suas intuições, através das suas percepções, através da sua vigilância, né, chegar a ponderar, a vigiar realmente esse ataque que estaria para acontecer, né? Mas o maior meio de defesa, ele nos afirma, né, nesse parágrafo aqui, seria realmente a aplicação dos preceitos cristãos, né? Que a Sueli bem recordou ali antes, que através da prática dos preceitos cristãos eram realmente o antídoto, ou pelo menos, né, o modo de combater essa invasão que estava sendo organizada, né? E o objetivo dele não relembrar o sonho que ele tinha, né, era justamente aquele de fortalecer neles esses preceitos e fortalecer, né, a dirigência da casa, né, e além de estar respeitando a lei máxima, né, a lei do livre-arbítrio, né, porque diz que ele ia ter que vencer, sim, mas através do quê? Dos seus próprios esforços, não é verdade? E através da sua conduta como trabalhador do bem, né? Então, tentando vigiar mesmo dentro do trabalho os trabalhadores, evitando se envolver em fofocas, em argumentações que não dizem respeito, né, aos preceitos e ao comportamento daquele cristão que está vigiando ou tentando se colocar, né, já em uma condição de compreensão, não é verdade? Então, ele deixou essa mensagem, né? Que seria, assim, oferecida toda a assistência, mas que ele não teria sido em nenhum momento privilegiado, né? De relembrar tudo o que estaria acontecendo, não é? Isso mesmo, isso aí, obrigada. E a gente, na semana que vem, a gente vai pegar o link, antes de entrar no capítulo 4, nós vamos pegar um link nessa questão, eu vou pedir depois, aí na próxima semana, o Walter vai falar para a gente sobre essa questão dos sonhos, e o exemplo que teve São Francisco de Assis, bem parecido com o modo com que Castro interpretou esse sonho. Vamos deixar isso, então, para a gente iniciar na semana que vem. Aí o Walter, acredito que o Walter esteja presente aí, né, Walter? Ele vai iniciar para a gente essa questão aqui, tá, Walter? E a gente passa, então, Milena, para você encerrar e ver quem vai poder fazer a prece para a gente. Tá bom. Então, nós vamos já, infelizmente,
vamos já nos dirigindo para o nosso encerramento, para a nossa conclusão hoje, né? Então, hoje eu vou encerrar a nossa reunião de hoje. Pode ser, Marisa? Pode ser. Com muita alegria que nós elevamos o nosso pensamento a Deus, agradecendo a mais essa oportunidade de estudo, de compartilhar informações, vivências, experiências, para que possamos nos reforçar na nossa missão como espíritas e principalmente como dirigentes atuantes nas nossas queridas casas espíritas. Que Deus nos ilumine, nos proteja, para que nós possamos colocar em prática a missão que recebemos e estamos tentando colocar em ato nesta encarnação, seja pessoal, como coletivamente e principalmente dentro desse trabalho belíssimo que nos foi proposto dentro da nossa casa espírita. Que nós tenhamos uma boa semana, que possamos organizar os nossos tempos para realizar todas as nossas questões e estabelecer tempos também de oração, de reflexão, de meditação, de estudo, para que o nosso espírito se fortaleça e nós possamos seguir avante com esse trabalho. Agradecemos as nossas colaboradoras que levantaram cedo no Brasil para compartilhar os conhecimentos, a todos os presentes de todos os lugares, e que a gente possa cada vez mais divulgar tudo isso que faz tanto sentido para nós. Graças a Deus, muita luz a todos. E assim seja. Obrigada. Graças Obrigada a a todos. Gente, um beijo grande.